Sob o patrocínio da Seleto Mercados, estamos aqui para mais um Diversidade e quem me segue já deve ter se ambientado pelo espaço que estamos aqui, que é onde eu amo estar, onde eu amo gravar as minhas entrevistas, que é a Praça Flores da Cunha. E a Praça Flores da Cunha, na próxima semana, estará com um visual totalmente diferente, porque aqui vamos realizar a nossa Feira do Livro, um evento que sempre reúne um grande número de pessoas. E para falar sobre a educação, para falar sobre a Feira do Livro, nós estamos aqui com as meninas da educação, a Vanessa Schneider e a Mara Fornec. Sejam bem-vindas, meninas. Então vamos falar do que nós sabemos falar, que é a educação, né? Tu bem sabe, né? Isso, também sei. Amores, assim, para nós começarmos o nosso bate-papo, eu queria que vocês nos dissessem como está dividida a educação. Quantas escolas de ensino fundamental temos? Então, Baixinha, boa tarde, é um prazer estar aqui contigo novamente. Arroio do Meio, então, possui 13 escolas de ensino fundamental, sendo 6 delas que atendem o Fundamental 2, que é até o 9º ano, né? E 10 escolas comunitárias de educação infantil. Aproximadamente em números de estudantes, nós temos 2.580 nas escolas de ensino fundamental e em torno de uns 880 nas escolas comunitárias de educação infantil. E trabalhando conosco uma média de 300 professores e mais 250 entre os demais segmentos, né? Secretaria, monitores escolares, higienização e, né, outras funcionalidades Serviços também, né? Quando começou o ano letivo, vocês deram seguimento ao que já estava em andamento, né? Mas depois, ali em julho, já se percebeu que vinha uma nova proposta, um novo olhar, né? Quando se lançou o projeto Educação Inovadora, Talentos em Movimento, que foi lançado em julho, né? Como é que foi construído esse processo e o que se espera dele? Existiu um movimento já no período de campanha, quando o prefeito Sidney já estava ouvindo a comunidade, ouvindo os segmentos que se envolvem com a educação, famílias, a comunidade escolar também. Existia uma manifestação pulsante da comunidade de uma necessidade de tornar a educação mais conectada, mais inovadora, com característica, uma pegada um pouco mais olhando para o futuro, né? Para a gente formar os nossos estudantes com esse olhar mais criativo, mais inovador. E aí, quando se constituiu a equipe da secretaria, a secretária Nayara e o prefeito Sidney também mobilizaram esse pensamento, essas intenções junto conosco, né? E aí a gente passou a estudar, a ler, enfim, e traçar projetos, traçar ideias daquilo que a gente queria em relação à Secretaria de Educação e à educação de Arroio do Meio. E aí surgiu a Educação Inovadora, Talentos em Movimento, que é a intenção justamente de fomentar tudo aquilo que a gente tem de melhor, né? Possibilidades, criar estratégias e fazer com que a educação alce voos ainda maiores, né? Mas o que se pode esperar de concreto deste projeto? O que se espera de concreto? Acho que é um novo olhar, principalmente para a parte tecnológica, né? Que vai além das ferramentas digitais propriamente ditas, mas sim traz uma nova forma de pensar em sala de aula, né? Uma nova forma de abordagem. Os professores têm um novo olhar em relação à educação, né? Acho que é justamente isso. Desde a utilização de evidências, a utilização de programas educacionais também, né? Assim, usar ferramentas dentro das escolas, porque hoje a gente tem os laboratórios de tecnologia na escola, mas a gente tem que ir além deles, né? Organizar espaços, infraestrutura das escolas, tentar mobilizar essas estratégias para que a inovação de fato aconteça no ambiente escolar. E aí sim passa pela formação dos nossos professores, passa pelo olhar da comunidade escolar, passa por tudo isso, né? Também dentro da secretaria, a gente também faz esse movimento, né? Então, várias coisas, mas relacionadas com certeza a essa parte da inovação. Tendo lançado esse programa, logo em seguida se pensou e se preparou uma parada pedagógica. Essa parada pedagógica
ela teve esse sentido de mobilizar para esse processo? Eu acho que com certeza, né? Foi com esse intuito. A gente já começou fazendo uma motivação lá no dia 8 de julho, quando se fez o lançamento do projeto, né? Educação Inovadora, Talentos em Movimento. Mas para a gente colocar de fato os nossos talentos que estão dentro das escolas em movimento, a gente precisa movimentar quem está ali carregando não, mas eu digo levando e conduzindo esse trabalho, né? Que são os nossos professores. Então, na nossa parada pedagógica, nós tivemos falas de inteligência artificial, um novo olhar para as avaliações externas, né? Justamente os índices que nos embasam e que sim, a gente quer avançar cada vez mais. A própria questão de motivação, de valorização dos nossos profissionais. E é importante, né, Mara, ressaltar que a gente teve uma proposta dentro da parada pedagógica pensada especialmente para os serviços gerais e para as merendeiras que trabalham com tanta força e com tanta garra dentro das nossas escolas. Eu ia mencionar essa, né? Eu ia mencionar exatamente esse movimento que vocês fizeram, porque eu achei muito bacana, né? Lembrar desse segmento também e preparar e tratar com eles também, né? Sobre... A gente precisa entender que a escola não se faz só do olhar pedagógico. É claro que é a principal função da escola, mas a escola tem uma série de outros serviços, de outras ações que também precisam ser olhadas e também precisam ser formadas dentro dessa ideia da inovação, né? Dentro dessa ideia dos talentos em movimento. Então, as tias da recepção lá, a portaria que recebem, que acolhem, as secretárias que dão o chazinho, que fazem e que também fazem atendimento para as famílias, isso aí, que né? são a primeira chegada para as famílias, para os professores, e que dão todo o suporte, né? A escola funciona com a ajuda de todos esses profissionais, então é importantíssimo que eles também estejam participando desse movimento de formação, com a especificidade para eles, né? E eu queria comentar também que, assim como aconteceram as formações para esses segmentos e para os profis dos anos iniciais e finais, também houve um movimento diferente para os professores da educação infantil, com uma formação mais voltada à questão lúdica, à questão dos espaços, à questão da música, isso, da literatura, né? Que são lugares, que são formas de tratar a educação também e que vai voltar justamente para a educação infantil, os nossos pequenos também terem esse movimento lá, por lá, né? E se fazer um resgate também de tudo que a gente considera extremamente importante nesse mundo tecnológico que a gente vive, né? E agora, já em andamento, depois da parada pedagógica, já estamos no segundo semestre, né? Como é que vocês fazem uma avaliação da educação de Arroio do Meio? Como é que vocês avaliam? É uma educação boa? O que tem muito a avançar ainda? Que olhar vocês têm sobre a educação? Acho que ela está em movimento, né, Mara? Sim. A gente vem caminhando, claro que a gente tem muitos objetivos, muitos caminhos a percorrer, mas a gente já fez uma caminhada muito boa, né? Estamos andando dentro do que a gente acredita e do que a gente vem como ideia quando a gente então abraçou justamente a Secretaria de Educação, né? A educação de Arroio do Meio sempre foi muito potente, né? Muito importante. Fale por você, secretária. Ela sempre foi muito potente. Isso é um mérito dos nossos professores, da crença que a comunidade faz em relação à educação de Arroio do Meio. Então, o lugar, o espaço que a gente ocupa enquanto educação, ele é muito valorizado e muito pensado, muito significativo dentro da comunidade arroimense. Então, nós não temos dúvida de que as coisas estão bem. O problema não é exatamente um problema, mas a intenção é que a gente, a partir disso, melhore ainda mais, traga outras oportunidades, outras possibilidades. E tem lugares onde a gente pode olhar com um olhar mais afinado, mais sensível, inclusive, com as especificidades. Porque eu acho que essa também é a intenção. Quando a gente fala em talentos, a gente está falando das especificidades de cada indivíduo, mas também de cada região, de cada bairro, de cada lugar. Então, olhar um pouquinho mais de forma individualizada também faz parte desse processo de educação, que é também o que acontece em nível de educação mundial, se pensar cada vez mais uma educação própria, né, individualizada. Antes tu falaste que a educação não se faz só com o professor em sala de aula, mas é todos os vários segmentos, né, que
perpassam, né, pela escola, né? Como vocês veem, como vocês percebem a presença das famílias? Que a família, sem dúvida nenhuma, é um fator assim preponderante para que todo o processo vá bem, né? Como é que vocês veem a presença dos pais, das famílias dentro da escola? A educação, ela não se faz só de fato no espaço escolar, né? Justamente, ela reflete e ela se expande nas famílias, na casa de cada um. Então, eu pelo menos considero que Arroio do Meio tem sim esse cunho familiar dentro das escolas muito presente, e no que depender da gente, a gente vai tentar manter esse vínculo sempre muito próximo, porque é de fato que a gente acredita que faz diferença. Então, assim, a gente está num lugar falando de um evento da educação que não é um lugar escolar, né? Não é um lugar de dentro da escola. É a prova de que a educação não se faz só no espaço da escola, né? A gente está aqui falando de um evento importante, tão caro, tão significativo para a comunidade já há 32 anos, então tem um significado. Mas a gente precisa alinhar. Eu acho que essa talvez seja o pulo do gato no momento, né? Os pais estão sedentos de informações, de sabendo como ajudar, como fazer. A gente está sedento de ajuda, de pensar juntos, esse adolescente, essa criança que está aí nesse mundo, né? Então, juntos a gente precisa alinhar. Então, a característica comunitária de Arroio do Meio, ela não se perde, ainda bem, obrigado, né? Ainda bem. Ainda bem. O que me parece que é o desafio é justamente a gente afinar as nossas falas e as nossas intenções junto a esse estudante, que está lá conosco e que está lá com a família também. Sim. E que frequenta esses espaços. Sim, aqui também. Então, toda a comunidade precisa olhar para essa adolescência, para essa infância, do jeito como a gente em conjunto constrói. Falam muito bem essas meninas, né? Elas conhecem o métier, né? Então, gente, nós estamos aqui na praça, já falamos, já damos uma pincelada. Um spoiler, né? É, um spoiler na educação geral aqui do município, né? E agora nós vamos entrar para o bate-papo que nos trouxe aqui especificamente, que é a Feira do Livro, que vai ser um grande evento que acontece na semana que vem e que você é convidado. Mas isso tudo nós vamos tratar no próximo bloco do Diversidades. Até mais!